Se você pudesse dar um conselho que fosse útil para qualquer professor do mundo, qual seria? Eu sei que essa é uma pergunta difícil, principalmente porque a docência requer contexto, seja ele histórico, social, cultural ou político. Ao mesmo tempo, todo professor tem algo a dizer sobre sua experiência em sala de aula, na escola e na educação. Os anos de docência somam-se aos tantos anos nas escolas e fazem a gente ter quase certeza de que passamos mais tempo em nossas escolas do que em nossas próprias residências, nas nossas próprias casas. Mas sempre existe a possibilidade de aprender mais alguma coisa. Uma grande professora amiga sempre me dizia que ser professor é ser um grande fofoqueiro de conhecimentos. Foi pensando em compartilhar essas fofocas, que também podemos chamar de experiências, que o Simpec resolveu criar esse podcast, como mais uma ferramenta de comunicação para professoras e professores do município de Cabo de Santo Agostinho. Vamos ouvir e contar histórias, falar de problemas atuais e tirar um tempinho nessa rotina tão agitada para compartilhar emoções. Eu sou Tiago Antunes, professor do Cabo e host desse podcast, e se eu pudesse te dar um conselho, era que você não perdesse nem um minuto do podcast Conselhos de Classe, que se inicia agora. No episódio de hoje, inaugural desse podcast, não podia ser diferente. Nós vamos falar da greve dos 33 dias, protagonizada por professores do Cabo de Santo Agostinho, ainda nesse ano de 2025. Como convidados, nós temos mais do que convidados. Professor Rodrigo Dantas, presidente do Sindicato do Cabo de Santo Agostinho, e professora Emília Vital, vice-presidente do Sindicato do Cabo de Santo Agostinho. Sejam bem-vindos. Obrigado, Tiago. É prazer estar aqui nesse primeiro episódio do podcast. Eu que tive a ideia de me convidar para essa primeira apresentação e esperamos que a categoria possa gostar e que a gente possa ter uma sequência aí de muitos episódios bastante enriquecedores. Olá, Tiago. Realmente essa ideia veio de Rodrigo. Fui obrigada a estar aqui. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas eu agradeço muito essa atividade agora, esse momento, que é importante, a gente dialogar com a nossa categoria, com a nossa base. Exato. Tive quase que amarrar ela, viu, gente, pra trazer. Mas, bom, vamos começar, né? A gente vai falar hoje da greve dos 33 dias, um tema muito relevante. A gente ainda não fez, né, coletivamente um balanço, então, fora da Assembleia. É um momento para ser registrado, né? Importante pra gente. Mas eu queria começar recapitulando um pouco essa mudança de gestão que foi ainda no começo desse ano, né? Como foi para vocês começarem, né, essa nova gestão? Como é que vocês estavam sentindo, né, esse comecinho de gestão, desde da composição da chapa ali até esse começo de ano, essa transição? Como foi? Olha, não foi tão fácil, né? Foi uma alegria muito grande a vitória, mas depois vieram as demandas, que não foram poucas. Nós enfrentamos professores com salário atrasado, sem receber 13º, e outras situações que nós precisamos no momento, né? Nós enfrentamos e conseguimos resolver. Foram demandas imensas, mas nós demos conta de todas. Ainda bem, né? A gente sentia, né, uma necessidade de dar uma oxigenada e uma renovada no nosso sindicato. Então, nós começamos a dialogar com vários professores, chegamos a montar um grupo de discussões que envolveu quase 100 professores da rede. E desse grupo, né, as pessoas que estavam mais interessadas, mais dispostas, nós partimos para o processo de formação de chapa. Eu vou dizer até que, Tiago, infelizmente, uma chapa única, porque eu acho que é sempre importante ter mais de uma chapa para gerar o debate, gerar a discussão, né? Mas aí foi só uma chapa, né? Nós encaramos com muita seriedade todo esse processo, a campanha, visitando escolas, produzindo material, né? A nossa carta-programa. E aí, infelizmente, já no período, né, próximo da eleição, a gente enfrentou as dificuldades das escolas
estarem abertas, né? Muitas escolas com problemas porque estava faltando as merendas, faltando o pessoal dos terceirizados por conta de não pagamento. Então, a gente teve escola que a gente não conseguiu passar porque se encontrava fechado. Durante o processo eleitoral, uma das urnas, inclusive, da zona rural, ela voltou sem conseguir chegar em nenhuma escola. Então, mesmo com toda essa dificuldade, a gente teve uma votação muito expressiva, a gente sentiu esse apoio da categoria. E como a Emília falou, logo no início, a gente assumiu 27 de dezembro de 2024, de 24. Isso. E logo no primeiro dia, no dia da nossa posse, a gente já enfrentou uma série de dificuldades, porque foi o dia em que houve prefeitura, né, não tinha pago o 13º, teve salários também com muitos erros. Então, já no primeiro dia, já foi um dia de cobrança de trabalho. Lembro até o caso de uma professora em grupo de WhatsApp que colocou, né? A gente não tinha nem oficialmente tomado posse e já estava lá. Cadê o sindicato? A gente já sentiu a partir dali que temos uma categoria que cobra muito e que vinha sendo muito desvalorizada, desrespeitada, e que a gente teria uma missão muito árdua e difícil pela frente. E a gente, aos trancos e barrancos, a gente vem enfrentando. Vocês acham que a percepção da categoria ali naquele começo era mais positiva para a nova gestão, a nova, né, direção do Simpec? Tinha mais essa expectativa positiva? Ou vocês ainda acham que, por ter também um pessoal mais jovem, tinha uma certa indisposição já prévia? Olha, Tiago, a gente sentia que havia uma expectativa muito boa de grande parte da categoria, né, no sentido de ser um sindicato com pessoas, né, que estavam assumindo pela primeira vez, com muita energia, com muita disposição. Então, havia essa expectativa muito grande. Eu sabia o quanto que a categoria, boa parte dos professores estavam depositando uma confiança forte e que a gente não poderia desapontá-los, né? De que a gente não poderia quebrar essa confiança que nos foi depositada. Por outro lado, normal, e encaramos com muita naturalidade, em alguns professores havia um pouco de desconfiança, né? Nem todos os professores conheciam, né, a todos nós, integrantes da chapa, aquela questão de nós, eu particularmente, não ter tanto tempo de rede, então havia algumas desconfianças aqui e ali, mas eu acredito que com o nosso trabalho, com os nossos, já chegando aí a 10 meses de gestão, a gente tem cada vez mais conquistando essa confiança e esse respaldo da categoria. Emília também tem uma função muito própria e principal nisso, né? Porque já está na rede há bastante tempo e já tinha essa experiência sindical muito forte, né? De outros espaços, né? Como o Sintep também, né, Emília? 17 anos de rede, estou há bastante tempo, e também experiência no Estado. Eu já fui membro do Sintep, eu fui representante setorial por muito tempo, depois passei a ser diretora, me aposentei e agora estou no Simpec. E certamente a nossa categoria acreditou no nosso empenho, né? Votaram muito bem na gente, tivemos bastante votos e estamos aqui na luta pela categoria. É isso. Eu acho que essa expressividade dos votos, mesmo sendo chapa única, é um instrumento muito importante também para a gente sentir a validação. Eu acho que, no geral, assim, vendo de fora, como quem estava de fora ali naquele momento, né, eu sentia muita esperança mesmo, assim, nessa nova gestão. Agora, vocês acham que já tinha essa expectativa quando vocês chegaram por uma greve? Assim, a gente sabe que tinha já há alguns anos, a gente estava passando por uma série de problemas já, né? Em relação a pagamentos, em relação a déficits salariais, né? Um período, assim, de um verdadeiro apagão, né? São quase 35% de defasagem salarial na conta, né, da antiga gestão municipal, né? Vocês já acham que já tinha esse terreno pré-formulado, assim, para uma greve? Olha, Tiago, a princípio, né, nós acreditávamos que, em virtude da disposição da nova gestão municipal que assumiu, principalmente da Secretaria de Educação, né, de chamar o sindicato,
né, de conversar com a gente. Então, várias demandas que a gente pontuou como emergenciais começaram a ser atendidas pela prefeitura. Então, no início do ano, o diálogo ele estava acontecendo de uma forma bastante produtiva, né? Nós conquistamos a questão das formações dos anos iniciais não serem no contraturno, que era, né, uma dificuldade de muitos colegas da categoria, era uma demanda, o pagamento do atrasado, do 13º. Então, esse diálogo estava acontecendo de uma forma, né? E havia também esse indicativo de que a gestão municipal atual iria honrar aquilo que tinha prometido durante o período de campanha, assinou a carta de compromisso com a educação, né, se comprometeu a dar os reajustes. Então, a gente da direção imaginava que talvez nesse primeiro momento, nesse primeiro ano, a gente iria prevalecer as negociações e o diálogo. E aí terminou, né, pela frustração das nossas expectativas e da categoria como um todo. Terminou que a gente chegou nesse lugar, né, meio de impasses, né, assim, sem saber para onde é que iria caminhar. Eu acho que isso começou muito, né, Rodrigo, quando o sindicato foi meio ali impedido de falar na abertura do ano letivo, né? A gente perceber um sinal de alerta do que viria pela frente. A equipe do prefeito não permitiu Rodrigo falar. Ele foi chamado ao palco, mas não teve voz. É difícil. Bom, mas quando a gente chegou já, né? Se me permite, Tiago, foi até um momento constrangedor, né? Porque o sindicato foi convidado para a abertura do ano letivo e com direito a falar para a categoria, né? E terminou que eu fiquei lá esperando lá na frente, parecia que era mais um dos secretários do prefeito ali e não tivemos o direito de fala, né? Então, até deixei claro depois que se fosse para sermos convidados sem o direito de fala, não teria. Não. E é importante, né, que a categoria fosse representada também, né, pelos seus, né, representantes, vamos dizer assim, né, eleitos, né? Bom, mas quando a gente já foi se aproximando do momento da greve, né, já no meio do ano ali, como foi que vocês viram que tinha chegado esse momento da greve, né, que tinha chegado, né, nesse impasse final e que era a hora de deflagrar a greve, né? Como foi que vocês sentiram esse momento? Tiago, eu acredito que nós percebemos que chegou o momento da greve quando ela se tornou inevitável. Essa é a verdade. Porque chegou um momento onde as negociações, né, elas não estavam acontecendo, onde promessas foram feitas de que o reajuste seria, no mínimo, dentro do percentual estipulado pelo MEC. Isso foi falado não para o sindicato, mas foi falado para todos, né? Teve falas de secretários teve a fala prometendo o tal do aumentão, então houve toda uma expectativa e essa expectativa não estava se concretizando. Nós avançamos junto com a categoria e pressionados também pela categoria que estava cobrando, né, para que nós entrássemos em um estado de greve. E nós fomos surpreendidos, eu acho que esse foi o momento quando chegou a notícia de que o prefeito tinha enviado um decreto já estipulando o reajuste deste ano em 3,5% e do ano que vem, no meio do ano que vem, em 3,5%. E sem ouvir o sindicato, sem dialogar com a categoria. Então, depois desse momento, ficou claro para nós que não teria outra saída senão a greve. Ali foi o baque, né? Agora,
no começo, tinha o apoio já da categoria ou vocês sentem que a gente foi conquistando esse apoio ao longo do caminho? Não, nós percebemos que a categoria estava confiante, né? Exigindo também greve, já pedindo greve. Mas eu, por experiência, dizia sempre a Rodrigo, não é bom greve. Vamos tentar negociar, vamos tentar o diálogo com a prefeitura. Sim. Mas não conseguimos. Mediante essa decepção, essa negação ao diálogo da parte do prefeito, aí nós precisamos aprovar. De alguma forma isso... a Assembleia, na Assembleia foi aprovada a greve, né? Primeiro tivemos o estado de greve. Entramos no estado de greve, depois foi a decretação da greve. Então, de alguma forma, isso vem da categoria, né? Essa necessidade da greve, ela não foi levada da direção para a categoria, mas é o contrário. Exatamente. Ela veio da categoria primeiro, para depois Estavam vir... ansiosos por resposta, não obtivemos, então a greve aconteceu, infelizmente. E assim, Tiago, só complementando o que a Emília falou, já havia uma frustração grande de anos anteriores, justamente um desejo da categoria de ir mais além. Eu me lembro que nós chegamos a aprovar um estado de greve, a Assembleia aprovou um estado de greve que terminou não sendo de verdade, né? Não foi oficializado, a gestão anterior do sindicato não publicou, não deu... E havia essa pressão também da categoria de que finalmente... né, junto com o sindicato, nós fôssemos para uma luta, né, que nós sabíamos que ia ser uma luta difícil, mas que precisava ser travada para que os professores do CAP Santo Agostinho parassem, finalmente, de amargar, ano após ano, derrotas e desvalorização e etc. Com certeza. Uma dificuldade nesse começo era, de alguma forma, eu entendo assim, no começo da greve, né, dimensionar esse apoio, né? Então, como foi... A gente sabe que teve um apoio massivo, né? Logo no começo, e que perdurou bastante, né? Mas a gente tem uma rede também grande, de alguma forma, né? São 100 escolas. Então, como foi, né? Sentir, logo no comecinho da greve, esses professores? Como foi que eles chegavam para vocês? Como é que a gente sabia as escolas que tinham parado? Como é que estava essa estratégia inicial? Pessoal, Tiago, a gente, né, quando começa a greve, nós sabíamos, né, que uma coisa é a categoria aprovar a greve, outra coisa é participar da greve, outra coisa também é permanecer na greve. Então, a gente sabia que cada dia seria uma batalha, né? Uma batalha disputando cada professor e professora para que se mantivessem firmes na greve. E a gente sabia que, em alguns casos, haveria, né, desistências, haveria vacilações, haveria medos, mas nós fomos disputando cada consciência, conversando com cada professor. Me lembro que teve uma escola que nós fomos na Coab, né, que, né, os professores estavam bastante inseguros, tinham decidido retornar ao trabalho, o sindicato foi lá, no outro dia foi novamente, chegamos até a fazer um piquete na frente da escola, né, fizemos uma reunião, e não só nessa escola, em várias escolas nós fomos conversar com os professores. Alguns a gente não conseguiu convencer, alguns a gente não conseguiu trazer essa segurança, essa confiança, mas o que importava mais não eram aqueles que desistiam, e sim aqueles que permaneciam na luta. E foi graças a esses professores que permaneceram na luta que nós tivemos uma greve vitoriosa. E no meio das estratégias dos piquetes, eu acho que foi uma coisa muito bonita, né? Que cada vez mais professores foram aderindo e tendo confiança, assim, no processo, a partir da fala, olho no olho, assim, né? Dos colegas e do... A direção do sindicato dividiu-se em grupos e foram aderindo colegas das escolas. E assim fomos passando de escola em escola, fazendo a mobilização, chamando para o movimento grevista. E deu resultado. A maioria
veio para o nosso lado, né? Veio para o lado da greve, para o lado da luta. A gente sabe, né, que além dos professores efetivos, a gente também tem um contingente de professores contratados no município, que é um contingente relativo, né, bem robusto. E aí esses professores, até por uma questão de vulnerabilidade na sua condição de trabalho, né, eles não podiam entrar de greve. A não participação desses professores, ou seja, eles continuarem dando aula, vocês encaram como uma forma mais positiva ou mais negativa? Assim, impactou de que forma na nossa greve? Olha, Tiago, a gente sabe que o vínculo de contrato é um vínculo, né, muito precarizado, né? Infelizmente, esses professores, o contrato ele pode ser rescindido a qualquer momento. E aí é lógico que nós entendemos perfeitamente a não adesão dos professores de contratos que tem contrato em uma greve, né? Mas... e a gente sentiu um pouco dessas dificuldades, por exemplo, em escolas onde você tinha uma maioria de professores de contratos e aí os efetivos terminaram, em minoria, tendo mais dificuldade de aderir à greve por conta disso. Então, nas escolas onde a maioria de professores era efetivo, a gente conseguiu fazer até com que aquela escola parasse. Consequentemente, atingindo também até os contratos que não tiveram opção, já que a escola parava. Mas, quando a maioria de professores era contrato, a situação se invertia. Mas nós recebemos, né, muitas palavras de apoio, muitos gestos de solidariedade, né? Os professores contratados entendiam que a luta era também por eles. E muitas vezes a gente escutou, né? Poxa, se a gente não fosse contrato, se a gente fosse efetivo, a gente estava na luta junto com vocês, etc. Continuem, tô aqui na escola dando aula, mas estou em espírito, eu estou com vocês nessa luta. Então, né, incentivava os professores efetivos a poderem participar. Então, eles também contribuíram para a luta da forma que eles podiam contribuir. Com certeza, foi grande a contribuição também dos contratados. Eles participaram nos incentivando a luta, né, e a luta por eles. Com certeza. E a gente sabe que também, passando para a demanda do poder público, né, especificamente da Secretaria de Educação e do Gabinete da Prefeitura, houve uma certa resistência até ali no começo em nos receber para as negociações. Na verdade, durante todo o percurso, né? Essas negociações elas não foram lineares, como a gente esperava. Durante muito tempo, parecia que tinha uma expectativa de que a greve morresse por si mesma, né? E que não aconteceu. Então, como foi, né, esse momento de construir a greve, buscando também a articulação para chegar na mesa de negociações e para a abertura da mesa de negociações e para a consolidação das negociações? Olha, Tiago, nós tivemos muita contribuição externa, de pessoas importantes que nos ajudaram, nos apoiaram, que entraram em contato com o prefeito, por exemplo, a senadora Tereza Leitão, a presidenta do Sintep, a Ivete Caetano, que nos ajudou muito. Enfim, há também pessoas daqui do município que colaboraram. E aí fomos construindo essa ponte para chegar até o final da greve, né? Para chegar à negociação final. Eu diria, Tiago, que esse processo não foi bem uma escada, né? Onde a gente foi subindo. Na verdade, houve vários altos e baixos, vários avanços e retrocessos ao longo desses 33 dias. Então, eu me lembro bem quando a gente estava na metade desses 33 dias, né, quando a gente teve um avanço significativo em negociações e depois o governo voltou atrás. Né, o governo voltou atrás. E aí é importante, né, essa fala de Emília no sentido também da gente reconhecer todos aqueles que se solidarizaram e apoiaram de forma direta, de forma indireta, a nossa luta, né, de políticos, de sindicalistas, tivemos apoio de vários sindicatos, tivemos apoio de outras categorias, né? Então, isso tudo contribuiu também nesse processo. Mas eu vou te dizer uma coisa, Tiago, eu não tenho dúvida disso, que o que mais contribuiu foi a união
a mobilização e a luta da nossa categoria. Sem essa categoria lutando, podia até ser o Papa ligasse para Lula Cabral, o Papa, o presidente Lula, né, Trump, taxando o cabo, o que fosse. Eu acho que eles não iam ceder se não fosse, finalmente, a percepção, né, o reconhecimento de que nossa categoria não ia desistir e ia seguir na luta até que nós fôssemos vitoriosos. Nossa categoria é valente. É muito, né? Eu acho que a gente chegava para lutar. Chegava nas assembleias, né? A categoria, assim, unida, todo mundo ali. Exato. Foi uma greve muito bonita. Sim, foi mesmo. Agora, qual foi o momento de maior tensionamento da greve? Teve alguns, né? Mas, assim, qual foi o momento que assim, meu Deus, a maior tensão? Rodrigo, qual foi o momento de maior tensão? Temos vários, né? Olha, Tiago, eu acho que teve o dia do protesto que nós fomos fazer a vigília na Câmara dos Vereadores. E aí a gente foi pra rua, né? E aí quando chegamos na frente da Câmara, né? Então tinha a guarda municipal lá, os portões fechados, a gente não ia nem entrar dentro das instalações internas da Câmara, estava em reforma, etc. Ia ficar só no pátio, mas nem isso foi possível, eles fecharam o portão, e aí houve um processo de tensionamento, eu me empolguei um pouco na hora ali, segurei o portão para a categoria, segurei o portão lá também, para ver se a gente conseguia entrar, porque ali é a Casa do Povo, né? E como é que é a Casa do Povo, os professores não podem ter acesso sequer à área externa, né? Para fazer um protesto justo, um protesto democrático. Então, depois desse protesto, aí eu me lembro que teve até uma ligação que recebi do presidente da Câmara, né? Para mim, foi bem irritado, falando um monte de coisa e tal. Eu acho que ali foi um momento de maior tensão, assim. Tinham medo ali, de alguma forma, de que os ânimos esquentassem ali, né? E que tivesse algum dano que não era, né, nenhuma... Eu acho que não era nem a expectativa da gente. Isso nunca aconteceria, como nunca aconteceu, por exemplo, na prefeitura, né? Onde a gente também usava ali o pátio, né? Com todas as dificuldades possíveis. O pátio da prefeitura a gente usou sempre ali para fazer os nossos protestos e sempre de forma muito ordeira, nem lixo ficava no chão, né? Então, não tinha por que ter esse medo na Câmara dos Vereadores, né? Exato, Tiago, porque nós não íamos destruir nada, como falaram. Nós íamos apenas fazer um ato ali dentro, que é um espaço público, era um direito nosso também. Nós chamar a atenção dos vereadores para a nossa luta, mas não fomos permitidos. Fecharam os portões, né? Foi uma situação muito constrangedora. E simbólico também, né? Simbólico, tá ali na Casa do Povo. Exatamente. Os vereadores tinham votado, né, pela lei que o prefeito já tinha mandado ali. Dos 3,5. Né? Então, mais do que fazia sentido que a gente tivesse ali dentro, né? Certo. É isso. E depois o presidente da Câmara ligar pro meu celular, me agredir, enfim, um monte de coisa que desnecessária, até porque a gente estava ali lutando pela valorização dos professores e pela valorização da educação. Nunca foi uma briga contra político A, político B. Foi uma luta pelos professores e pela educação do Cabo Santo Agostinho. Mas, infelizmente, ainda temos uma classe política, né? Vários políticos, não aqui apenas no Cabo, no Brasil, que ainda desmerecem, né, os professores, temem os professores e se recusam a reconhecer a importância da educação para a construção de uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. É isso. Agora, teve algum momento que vocês duvidaram que a greve ia dar certo? Ou seja, algum momento, assim... Nunca. Nunca? Não, de jeito nenhum. Nós fomos persistentes e chegamos à vitória, né? Chegamos. Olha, até eu vou confessar, né? Olha, eu particularmente, como participante da greve, tinha dia que eu saía da minha casa, assim, dizendo, será? Eu confesso, assim... Olha, Tiago, nos momentos que nós,
eu, Emília, os outros companheiros da nossa direção, nos momentos que a gente se sentiu um pouco mais, digamos assim, receoso, né? Foi justamente nesses momentos onde a categoria transmitiu mais força para a gente e deu mais provas para a gente de que a luta, por mais que demorasse, nós iríamos ser vitoriosos. Eu me recordo uma assembleia que tivemos logo após o ato na prefeitura, onde nós não ficamos até tarde, a prefeitura praticamente foi fechada, a guarda municipal disse, olha, só tem vocês aqui esperando o prefeito já foi embora, e se vocês não saírem, a gente vai ter que, né, retirar vocês. Então, assim, o canal foi quebrado, as negociações que estavam avançando, né, foram interrompidas. E logo em seguida tivemos uma assembleia onde tivemos uma presença massiva de professores. Eu me recordo que, inclusive, um tempo, muita chuva, a chuva caindo e a assembleia lotada. Então, nesses momentos em que nós, né, poderíamos começar a ter alguma dúvida, nesses momentos a nossa categoria chegou junto e transmitiu essa força para a gente, fundamental para que a gente pudesse seguir liderando essa luta até a vitória. Essas assembleias foram muito bonitas, assim, Muita gente nos apoiando a direção, dando força. A nossa força veio da base, né? Nossos colegas que estavam no chão da escola vieram e nos apoiaram e incentivaram a luta, a nossa greve continuar. Então, nós fomos vitoriosos, acho que principalmente nesse ponto. Essa foi a principal diferença, né? Que veio da base e não foi uma coisa que foi transmitida para a base de cima para baixo, né? Veio da base, né? Exatamente, Iago. Tanto a disposição para entrar em greve, como para continuar na greve, isso foi da base, né? E a gente não teria condições de nos mantermos numa greve se nós chegássemos numa assembleia e só tivesse a direção do sindicato na assembleia e os professores de volta na escola. Então, essa força veio justamente da nossa categoria, e eu me recordo até uma fala que tivemos de um dos representantes do governo, numa das conversas com a gente, né, colocando: encerre a greve, né? Encerre a greve em troca de um voto de confiança no prefeito. E aí eu respondi: se eu chegar numa assembleia e disser, vamos encerrar a greve em troca de um voto de confiança no prefeito, no outro dia... Ovo, assim, né? Na hora voando, vou jogar pedra em mim, a categoria. Então, essa é a dificuldade, muitas vezes, que alguns políticos e representantes do governo tiveram ao longo desse processo de entender que essa greve não era da direção do sindicato, nem pela vontade particular de Emília ou de Rodrigo. Essa greve veio de uma demanda da categoria que o sindicato acolheu. Sim. E estava ali como era a nossa obrigação fazer. Não era por pirraça, não era por nada. Era uma questão de uma demanda da categoria. E eu acho que somente quando o governo entendeu que não era o sindicato, a direção do sindicato, mas sim a categoria dos professores, foi que realmente as coisas começaram a caminhar para uma negociação que fosse minimamente produtiva para todos. Bom, gente, a gente falando em categoria, né, e nesse apoio que a gente recebeu da categoria, que vocês receberam da categoria, tão importante, fundamental, a gente tem 3 áudios aqui de professores da categoria que participaram da greve e que vocês vão ouvir agora pela primeira vez. Gente, eles vão ouvir pela primeira vez mesmo agora, não ouviram. E eu queria que a gente apreciasse juntos e comentasse um pouco. O primeiro é da professora Fátima, né, que foi secretária da Educação e que foi fundamental também nos processos de negociação, né, durante a greve. Vamos lá. Todos sabemos que a greve é um direito constitucional. Mas também a greve é um ato político e é também uma porta para o diálogo enquanto opção pedagógica. Participar da greve, para mim, foi uma prática educativa. Nós tínhamos um impasse com o governo municipal, justamente a falta de diálogo.
Então, a greve foi legítima, 33 dias de luta e defesa por direitos, principalmente o direito da negociação, que embora seja um processo comum entre trabalhadores e governo, nem sempre acontece de forma dialogada. Então, no meu ponto de vista, vivenciamos uma greve que fortaleceu a categoria, fomentou um desejo de luta, construiu união, coesão e validou a nossa representação sindical. Foi um momento de afirmação coletiva, que, na minha opinião, solidificou a força da categoria. Fátima retoma, né, maravilhosamente, muito boa, né? Ela retoma esse lugar, né, da greve como instrumento pedagógico e político, né, de dialogicidade, né, que permite a retomada do diálogo. E aí, pensando nessa dimensão, né, do que Fátima traz, eu fico me perguntando, né, como esse esvaziamento também do instrumento político da greve, ele é sintomático do nosso tempo e grave, né? Não só por um prolongamento da opção da não greve, né? Que muitos diziam até que nosso município não tinha força, né? Os professores da nossa categoria não tinham força para fazer uma greve, né? Durante muito tempo a gente ouviu isso. Eu, pelo menos, ouvi. Como membro da comunidade de professores. Mas também olhando para os nossos vizinhos, né? E de como muitas greves foram deslegitimadas legalmente, né? Antes mesmo de serem quase deflagradas, que foi o caso de Olinda, onde eu sou professor também, que na Assembleia de Deflagração de Greve nós recebemos já a intimação da Justiça para a decretação da ilegalidade da greve. Então, o que é que vocês pensam um pouco, assim, né, como sindicato, sobre esse instrumento político da greve, né, e pedagógico também? Bem, primeiramente agradecer o áudio de Fátima, da companheira, professora aguerrida, né? Teve com a gente em várias mesas de negociação e teve um papel importante nas lutas que nós tivemos dessa greve. E a fala dela, eu acho assim, fantástica, né? De entender a greve como um momento de afirmação da categoria. A afirmação da representação sindical foi a nossa prova de fogo, né? Eu me lembro, Tiago, no início, eu falei até para a Fátima uma vez, eu disse para os companheiros, eu ainda não tinha participado de uma greve. Nossa. Eu não tinha participado de uma greve, de repente vou estar à frente, né, de uma greve que a gente, né, nem tinha dimensão na época que seria uma greve tão longa, tão difícil, né, mas que só tornou ela ainda mais especial. E eu acho que, dentro do que você colocou, Tiago, existem muitas greves que são decretadas de forma ilegal pela justiça. A gente sabe que muitas vezes o Poder Judiciário ele não age com a devida imparcialidade, né? Então, muitas vezes é contra os trabalhadores, muitas vezes, ainda bem que não todas. Então, dessa vez, né, aprendendo também com o que aconteceu em Olinda, do que aconteceu em Recife, né, onde tiveram greves esse ano que foram rapidamente decretadas ilegais, nós conseguimos costurar, né, toda uma argumentação jurídica prévia de defesa que contribuiu para que a nossa greve não fosse decretada ilegal, mesmo após 33 dias. Então, acho que também é uma vitória para a classe trabalhadora como um todo, demonstrando que a greve ainda é um principal instrumento para ser utilizado pela classe trabalhadora quando não encontra mais saídas para buscar os seus legítimos direitos. Emília, um bom professor faz greve, na sua experiência
de tantos anos? O professor só é bom quando faz greve. E Fátima é um exemplo para nós, né? É um exemplo, porque ela foi secretária de Educação e veio para a nossa luta. Ela participou da greve os 33 dias, nos orientando, nos apoiando. Foi muito importante Fátima na nossa greve. Ela está de parabéns, uma pessoa que eu admiro muito. Uma mulher guerreira. Secretária de Educação da gestão anterior do governo Lula Cabral. Do governo Lula Cabral, exatamente. Exato. Eu também aprendi, eu não conhecia ela e aprendi, assim, a admirar ela profundamente pelas conversas e trocas que eu tive durante a greve com ela, assim. Uma pessoa muito coerente, né? O segundo áudio é da professora Lourdes Pacífico, que é uma professora nova na rede, acabou de tomar, na verdade, tomou posse durante a greve, basicamente, né? Um pouquinho antes da greve, o pessoal que entrou com ela também tomou posse ali e ela já entrou fazendo parte da greve, né? Então vamos ouvir o que a professora Lourdes trouxe pra gente. Olá, sou Luz Pacífico, professora do Cabo. Então, eu e mais de 200 pessoas conseguimos ingressar esse ano no Cabo com o apoio do sindicato. Entramos e foi exatamente nesse momento que foi deflagrada essa greve. Uma greve que, na minha visão, gente, foi uma demonstração de muita força, união, coragem, uma imensa mobilização dessa categoria. E tudo coordenado pelo nosso presidente do sindicato. Durante todos esses dias de greve, todos os professores fortalecidos, determinados, com muita força, com muita coragem, lutamos para mudar essa realidade e mostramos que sim, é possível conquistar mais valorização e melhores condições de trabalho. Eu participei ativamente do início até o fim dessa greve, de todo esse movimento que aconteceu e conheci professores muito corajosos, fortes, todos determinados em construir uma educação de qualidade no Cabo. Mesmo diante de todos os impasses, tudo querendo motivar e desmotivar, foi essencial termos nos mantidos unidos e fortes, lutando por nossa categoria. Obrigado, Simpec, por esse apoio e por esse convite para falar dessa experiência. Um abraço a todos. Ela é, assim, especial, né? Ela é uma querida nossa, é uma pessoa que está sempre conosco, sempre vai ao Simpec nos visitar, sempre pedindo o nosso apoio quando ela precisa na escola. E é um exemplo, né? Mal entrou no município, e está aí na luta. E não terminou a luta dela, viu, na greve. Ela continua lutando na escola por uma escola melhor, né? Melhor de qualidade, que atenda as crianças que ela trabalha. Ela é excelente. Nós estamos de parabéns por ter esta pessoa, esta professora conosco. Eu fico pensando muito nesse elemento que ela traz da união, né? E para mim, especificamente, como professor que já eu entrei em 2021 no município, né? Então, vão fazer 6 anos ano que vem. Eu pude conhecer de uma forma diferente tantos professores que eu só via de vista nas assembleias ali, alguns até muito calados, assim, muito silenciosos. E, de repente, você vê a força que esses companheiros têm, né? A potência que esse coletivo é. E pensando nesse instrumento pedagógico que Fátima traz também, né? Essa importância da gente se olhar olho no olho e ter uma luta em comum para até se reconhecer como iguais, né? Como pessoas que têm interesses que convergem mais do que divergem, né? Eu me recordo a primeira vez que a professora Lute falou comigo, ela não tinha entrado na rede ainda, a gente tinha acabado de assumir o sindicato, e ela pedindo apoio para a luta, né, dos professores que estavam no cadastro de reserva, né, para que entrar. E a gente abraçou, claro, essa luta, né? Fizemos o que estava ao nosso alcance para que, né, a gente pudesse ter mais chamamentos, que continuam, inclusive, a acontecer. Recentemente teve mais chamamentos. E a gente vai estar sempre lutando, porque essa luta, Tiago, é uma luta que precisa ser de toda a categoria, né? Quanto mais professores concursados, efetivos, que só ganha
o município só ganha os alunos e a educação do Cabo. Então, Lourdes, ela já entrou lutando, né? Ela já entrou na luta, porque ela estava lutando para que houvesse esse chamamento, né? Que ela estava aguardando ansiosamente. E, após entrar junto com outros professores, acho que ela representa muito o espírito desses novos professores que entraram esse ano, que tiveram o sindicato abraçando essa causa, se engajando nessa causa. E esses professores, né, a grande maioria deles, participaram de uma forma muito ativa dos movimentos de greve, dos movimentos de luta. E a gente, né, fica muito feliz por chegarem com essa energia e essa disposição de lutar pela categoria e lutar pela educação do Cabo. Exato. Bom, o terceiro e último áudio é de uma figura super conhecida no nosso município, né? Que é Antônio, né? É o professor Antônio, que já foi diretor do sindicato, professor aposentado hoje, né? Uma figura de luta, né? Historicamente reconhecido pela sua luta, pela educação pública, né? Principalmente. Então, vamos lá. Só um instantinho. Quanto tempo tem um áudio de Antônio? É reconhecido também, entre outras coisas, pelos seus longos áudios. Recentemente ele me mandou um áudio de mais de 7 minutos. Eu tô É um podcast. me preparando psicologicamente para escutar. Vamos embora. Companheiras e companheiros professores do Cabo de Santo Agostinho. Antônio Corrêa. Bem, gente, na minha opinião, o que foi de mais importante durante esses 40 e poucos dias de greve que tivemos no Cabo foi a união, a garra, a altivez dos professores e não baixar a cabeça para o que o governo queria, que queria desmoralizar a nossa categoria. E nós saímos dessa greve de forma honrosa, com dividendos, né? Não saímos de mão lavada e sendo respeitados pelo governo municipal, porque viu que a nossa categoria é muito aguerrida, é muito unida, é forte e nós precisamos avançar ainda mais para garantir novas conquistas. Portanto, para mim, a direção do sindicato foi muito competente em conduzir todo esse processo. E na hora de sermos estratégicos, nós fomos, na hora de recuar, recuamos, mas na hora de avançar, avançamos e conseguimos, de fato, o respeito à nossa autonomia. Isso, para mim, é o que tem de mais importante nessa categoria. E vamos continuar construindo essa unidade, porque isso fortalece a luta dos professores. Um abraço a todos e todas. Fala, né, sintomática, né, exemplar de Antônio, né, das falas que ele faz. E me retoma muito na fala de Antônio essa dimensão estratégica, né, que teve, né. Ele fala de recuar na hora de recuar e avançar e manter a altivez na hora de avançar e manter a altivez. Então, a gente sabe que muitas decisões, as decisões eram tomadas coletivamente e tinham ampla participação da própria categoria nas assembleias, né? Mas tem decisões que o sindicato e o comando de greve, né, como ali, né, cotidianas, que tem que ser tomadas, né, no calor do momento. Então, a minha pergunta nesse momento é: como é que vocês sentiam essa responsabilidade de ter que tomar decisões sobre uma categoria, sobre a vida, né? E o trabalho que né, é central nas nossas vidas de professores. Como é que vocês sentiam, né? Ter que tomar essas decisões e trazer essa responsabilidade, né? Primeiramente, um abraço grande para Antônio. É um companheiro aí que eu acho que é um exemplo, né? Para todos nós, né? Eu quero, quando um dia me aposentar, seguir com tanta energia e disposição para lutar como Antônio, né? Então, um abraço grande para ele. Bem, realmente algo... muitos momentos assim, difícil, né? Para a gente ter o melhor entendimento onde é melhor avançar,
o melhor momento para recuar, isso não é fácil. E eu acho que não apenas por eu não ter tido experiências anteriores de greve, mas eu tive muitas experiências de luta, mas eu acho que para qualquer pessoa isso não é fácil. E eu acho que nesse aspecto brilhou muito o time que a gente tem hoje à frente do sindicato, além dos companheiros que estavam no comando de greve e que estavam participando junto conosco, dando opiniões, contribuindo, decidindo de forma coletiva. Essa greve, acho que os companheiros que não me conheciam ainda tão bem, acho que até Tiago, do ponto de vista político, eu acredito que alguns devem ter visto como eu procuro sempre estar escutando e decidindo coletivamente. Então, acho que isso ajudou muito, porque a partir do momento que você decide tudo sozinho e toma as decisões sozinhos, o peso é muito maior, né? A responsabilidade é muito maior. Então, quando você decide de forma coletiva, isso torna-se muito mais fácil e tende a ser o caminho mais correto, uma vez que várias pessoas, né, vários cérebros, várias mentes pensando junto, tende a fluir um caminho melhor. Então, eu acho que a condução dessa greve e todo esse processo de recuo, de avançar nas horas certas, isso tudo se deve ao fato de que essa greve ela teve uma direção coletiva. Uma direção coletiva, né, do ponto de vista das decisões serem tomadas entre a direção do sindicato e os companheiros que estavam à frente do comando de greve, né, tudo da forma, eu acho que mais democrática e plural possível. E isso contribuiu muito para que a gente tivesse um caminho mais acertado. Com certeza. Pois é, Antônio é uma pessoa de luta, né? Ele está aposentado e continua na ativa. Na nossa greve, todos os dias ele estava presente, todos os dias ele participando, ajudando, contribuindo, né? Excelente, né? Se aposentou e está aí conosco. E fazendo análises, né? As famosas análises dele dos grupos de WhatsApp, Sou né? muito bom. Eu escuto sempre os áudios dele, eu escuto tudo, que eu gosto muito de ouvir, porque a experiência que ele tem aqui no Cabo, né? Ele tem muita experiência, muito conhecimento, e a gente se fortalece com a fala dele. Eu escuto sempre os áudios dele. Bom, estamos chegando no final, mas antes da pergunta final, eu queria saber, essa greve, na opinião de vocês, ela foi uma greve histórica? Ela pode ser considerada uma greve histórica? O que foi que a gente mais aprendeu nessa greve? Claro que é histórica. Quando foi que o Cabo de Santo Agostinho, os professores do Cabo, a nossa categoria, fez uma greve de 33 dias? Eu procurei saber, os professores tiveram lá atrás uma greve, né, logo no início do Simpec, né, uns 20 anos atrás, que chegou a ser mais longa, 54 dias. Porém, foi uma greve derrotada. Então, eu acredito que nossa greve foi histórica por 2 motivos prioritários. Primeiro, porque foi a primeira greve de servidores aqui no Cabo de Santo Agostinho, em um período recente, que teve um êxito. Tá? A gente sabe como a gestão municipal, né, o atual gestor, tem mais dificuldades, né, de dialogar com trabalhadores em greve. Então, a gente ter conseguido fazer com que o governo recuasse também, aceitasse negociar, aceitasse receber o sindicato, constituir uma mesa permanente, antecipar o reajuste, não descontar, tudo isso eu acho que foi muito importante. E o segundo ponto de vista, o segundo aspecto é que nós temos uma categoria que vem sendo, ano após ano, desvalorizada, tendo perda salarial, né, aumentando as situações de vulnerabilidade, né, de dificuldades, e a gente conseguiu, eu acredito, dar um passo fundamental para reverter isso.
para que a partir de agora a categoria dos professores do Cabo de Santo Agostinho seja uma categoria respeitada e que a gente possa, a partir de agora, começar a ser mais valorizados. E eu acho que nós começamos, né? Eu acho que não foi coincidência que nós tivemos agora... A gente sabe que é pouco, mas o bônus da Bienal, por exemplo, Tiago, foi o valor mais alto, né? Foi o valor mais alto do que dos outros municípios. Né? Teve município como Jaboatão, como Olinda, que nem receberam bônus. Então, isso é fruto de um reconhecimento da gestão de que precisa valorizar os professores, e esse reconhecimento foi a partir da luta dos professores da nossa cidade. Nossa conversa está chegando ao fim. Que pena, né? Mas que conversa potente, né? Incrível, assim. Tô super contente por esse momento. Mas antes de a gente acabar, eu queria provocar vocês com a mesma pergunta que eu fiz para os nossos espectadores, sobre que conselho vocês dariam para um professor. Qual é o conselho que vocês dariam? Eu diria, não desistam nunca da luta, né? Não desistam nunca da vida, porque vale a pena lutar e vale a pena viver. Sempre inspiradora, Emília, né? Rodrigo, qual seria o conselho que você daria? Bem, eu acho que para os professores que ainda não são filiados, que se filiem ao sindicato. Não, mas assim, isso é importante, né? Fortalecer a luta, mas independente dessa questão da filiação ou não, sempre acreditar na luta. Eu, como professor de história, falo isso direto para os meus alunos, né? Se não fossem os sindicatos, se não fossem as greves e a luta da classe trabalhadora, hoje a gente não teria jornada de 8 horas, a gente não teria a questão do salário igual para homens e mulheres, a gente não teria férias, 13º, licença maternidade, direito à aposentadoria. Então, tudo isso foi conquista de luta. Nada vem de mão beijada para quem é da classe trabalhadora. Então, que persistam, acreditem na luta, porque só a luta muda a vida. E acreditem também no papel do sindicato enquanto instituição. Independente da gestão A, da gestão B, do presidente A, do presidente B, ou sindicato, enquanto instituição, é fundamental para que os trabalhadores possam lutar e conquistar direitos. Maravilhoso. Muito obrigado a vocês, né? Eu acho que foi um excelente primeiro passo, um excelente primeiro episódio. Eu espero que você que está assistindo a gente, que chegou até aqui, né, esteja contente de ter ouvido e que também, né, dê um like aí, se inscreva no nosso canal, vá para o nosso Instagram, se inscreva lá também. Esse é só o primeiro episódio, né? Vamos ter outros. O cronograma vai sair aqui no Instagram e no YouTube também da gente. Então, queremos muito ter você aqui com a gente em outros momentos. Se você tiver alguma indicação de tema, manda pra gente também. A gente também recebe, tá bom? Um cheiro pra todo mundo e a gente se vê no próximo episódio.